O Bahia venceu o Fluminense de virada por 2-1 na Fonte Nova e olha, aliviou a pressão pro lado do Rogério, hein? Eu respeito sempre as críticas, elas fazem parte. Eu zero problema. É uma função, é uma profissão pública e todo mundo que se expõe a uma profissão pública está sujeito a elogios e críticas. Eu acho que é melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Você vai ver aqui o que foi que o Diniz falou, as declarações do Rogério Ceni e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Logo antes da partida, o Diniz comentou sobre a arbitragem e o momento que a gente está passando no futebol brasileiro. Muito lance polêmico e a gente espera de fato que os novos árbitros dessa renovação consigam ganhar a experiência necessária. É sempre difícil, estão muito pressionados com o advento de câmeras adicionais em todos os jogos. É difícil acertar, é difícil suportar a pressão, mas espero de fato e torço para que a arbitragem consiga fazer um bom ano. Na coletiva de imprensa depois do jogo, ele falou um pouco quando foi questionado sobre as improvisações. Eu acho que é melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje, tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou a Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. O Rogério Ceni foi quem comentou sobre a pressão que vem sofrendo no Bahia. Boa noite, bom dia, boa noite. Primeiro, se isso for pressão, eu trabalho sob pressão há 34 anos, todos os dias. Quarta e domingo, como jogador, como treinador. Acho que é meu 28º Campeonato Brasileiro. Eu estou aqui, sempre vivo. Para mim, a maior pressão que eu sofri na minha vida foi quando eu fui morar embaixo da arquibancada de um estádio por 4 anos. Eu fiquei, aos 17 anos de idade, longe da família e vivendo com 2/3 de um salário mínimo. Essa foi a grande pressão que eu sofri na minha vida. Mas confesso a você que é sempre importante vencer. Se nós tivéssemos mantido aquele resultado, mesmo não sendo superior ao Internacional, que nós não fomos, eu reconheço, mas não foi um jogo tão disparelho assim, né? Eu acho que nós poderíamos, ou mesmo que se tivesse um empate hoje com esse resultado. Mas hoje acho que é muito mais, não é nem pelo resultado em si, mas da maneira comportamental do time. Eu acho que o resgate comportamental de como a gente deve defender um jogo, como a gente deve se postar no jogo, e que isso sirva de espelho para a gente mesmo na sequência do campeonato. É um campeonato onde cada jogo é uma final. É diferente de campeonato regional, é diferente. Então, assim, tem que valorizar cada ponto conquistado, cada triunfo ou vitória, como queiram, conquistadas. E eu juro, a pressão na minha vida, ela... a pressão que eu tenho é de mim comigo mesmo. Mais do que eu quero vencer, mais do que eu trabalho para vencer, eu não tenho... Gosto de entregar para as pessoas que torcem onde eu trabalho, onde eu gosto de entregar sempre bons resultados. E faço o melhor. Mas o resultado, ele não determina. Para mim, o trabalho é mais importante mais importante não, mas é tão importante quanto você ter resultado positivo. Eu acho que hoje foi um dia de superação, sair naquela chuva,
tá todo mundo aqui uma hora, acho que quase uma hora, se não uma hora parado, voltar a campo e conseguir virar um jogo contra um time que é o atual campeão da Libertadores, que veio praticamente completo para o jogo de hoje. Eu acho que é simbólico e de se destacar muito o valor de cada atleta, o que eles deixaram dentro do campo hoje. Acho que eles são merecedores de passar uma noite como essa. O Diniz também aproveitou para fazer uma leitura do jogo do Fluminense. Então, eu vou repetir, quando eu falo sobre futebol, para mim futebol não é ter 3 jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente no meio do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor. Era uma possibilidade a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Eu nunca vi futebol assim. Já falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo. Você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste, depois vê se a leitura é mesmo. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não tem a ver que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. O primeiro gol a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque. Foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio, onde não era para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Bahia, quase todas a gente errou no começo. Se tivesse mais gente, ia sofrer. Se tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Mas não foi o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. Quando a gente estava com a bola no meio do campo para frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo. Mas não é porque a gente perdeu que isso aí confere com a realidade do jogo. É uma coisa de falar do zagueiro, do Martinelli, não foi assim. Os erros que a gente cometeu erros hoje, qualificar mais a saída, a gente errou. A maior parte dos nossos erros foi na saída. Se a gente tivesse errado hoje o contra o Bragantino, se tivesse talvez um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Mas as coisas não acontecem não, só porque não tem o jogador da posição ali. O que aconteceu a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. O Rogério também comentou sobre a drenagem no estádio, que causou uma paralisação ali de quase 1 hora. Não sei, parece que era uma bomba, alguma coisa, que teve o problema da drenagem, me parece, né? Ao menos foi o que me passaram ali no vestiário. E eu achei que o campo ia estar melhor, mas não que ia estar bom, assim, de uma hora para outra. Não imaginava mesmo, né? Então eu já estava até pensando em fazer uma troca, botar mais um homem de área, né? Para tentar botar o Oscar naquele momento ali no lugar do Ademir. Então eu pensei, vou esperar ver como está o gramado, começar o jogo. Se eu precisar, eu já tinha avisado o Ademir. Vou botar 2, Tassiano, mais um jogador de área, para tentar. Pelo chão não dava para jogar. E aí quando a gente volta, surpreendentemente o gramado parecia que não tinha alagado 1 hora atrás, né? Eu acho assim eu não sei se foi o melhor jogo, porque aquele jogo contra o Sport, para mim é um jogo assim, que nós fizemos ofensivamente. Defensivamente, eu concordo com você, que talvez tenha sido o jogo mais consistente, porque um adversário de altíssima qualidade, né? E a gente soube sofrer mesmo durante o jogo. Agora, em matéria de criação, aquele jogo para mim do Sport com 35 finalizações foi espetacular. Mas eu falo, num campeonato como esse, você vai ter assim infelizmente o torcedor vai ficar chateado muitas vezes porque não vamos conseguir. E eu acho que de se ressaltar, acho que o 12º jogo aqui nosso do ano, né? São 11 resultados positivos e um empate, né? Então acho que mostra o peso que esse torcedor tem pró-Bahia, né? O peso que ele tem. Nós temos aí, 95% quase de aproveitamento jogando dentro dos nossos domínios. Então mostra o quão ele é importante, a presença dele aqui. Pode estar chateado, pode estar por um último resultado, mas não pode deixar de vir, não pode deixar de estar presente, porque sem dúvida a voz da arquibancada é o que mantém os caras também no momento de cansaço em pé dentro do campo.
E sobre as críticas que vem recebendo, até por não ganhar clássico, o Rogério respondeu da seguinte maneira: Eu respeito sempre as críticas, elas fazem parte. Eu zero problema. É uma função, é uma profissão pública e todo mundo que se expõe a uma profissão pública está sujeito a elogios e críticas. Quando elas são de bom tom, no sentido com educação e tudo, para mim zero problema. Juro, há 34 anos eu sou criticado e elogiado, então não se preocupem com relação a isso, desde que tenha sempre respeito naquilo que se fala. Mas e aí, o que você acha? O Fluminense ganha ou não ganha a próxima partida? E o Bahia, hein? Será que agora engrena? Comenta aqui, quero saber a sua opinião.